leitura que foi feita aqui nesta noite pelo pastor Domingo, no capítulo de número 16 do livro de João, do Evangelho segundo escreveu São João. O Evangelho é de Jesus Cristo, mas quem narrou foi João. E ali Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos. E ele ali dando as suas últimas instruções aos discípulos, ele concluiu desta maneira, é exatamente este versículo que eu quero me deter nesta noite, juntamente com os irmãos, e mostrar alguns exemplos bíblicos. É quando no versículo de número 33, Jesus disse: tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados irmãos, naquelas últimas instruções que Jesus estava dando para os seus discípulos, e ele aqui faz a conclusão dizendo: eu tenho dito estas coisas para que vocês em mim tenham paz. Não fiquem preocupados, não percam a esperança, mas vocês precisam saber de uma coisa: no mundo vocês vão terem aflições. Jesus não disse assim: eu estou concluindo aqui e quero dizer a vocês que no mundo vocês vão ter apenas uma vida de gozo, de regozijo, de bonança, apartamento, casa, carro novo, bons empregos. Não. Saúde completa. Não era isso que Jesus estava dizendo aqui. Ele estava dizendo: tenho dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão terem aflições, mas tende bom ânimo, não percam a esperança. Eu venci o mundo. E a nossa vitória, irmãos, é porque Jesus venceu o mundo. E o apóstolo São Paulo, ele disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, nesta noite nós vamos tomar este versículo como base, mas primeiro, alguém poderá perguntar: e o que é aflição? Segundo o dicionário, aflição, irmãos, é o mesmo que agonias. Torturas. Quando alguém está sendo torturado, ele está sendo afligido. Angústia, ansiedade, apertos, martírio. Quantos servos de Deus são martirizados? Tormentos e tribulações. Isso é o que o dicionário define como aflições. Então, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos a passar por tudo isso. Mas a nossa esperança é porque Jesus venceu o mundo.
Louvado seja Deus. Uma outra coisa, irmãos. Quem é justo aqui? Quem é justo? Nós somos justos, irmãos. Fomos justificados por Jesus. Está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem é justo? Levante a mão. Agora, eu perguntei isso porque vou dizer uma coisa para vocês que está escrito no Salmo de número 34 e o versículo de número 19. Eu queria que irmão Domingo me ajudasse lendo as referências, por favor. Se eu pego o microfone, à medida que eu for citando a referência, o senhor lê, por favor, para toda a igreja tomar conhecimento. Vamos ver, irmãos, o que é que acontece com quem é justo. Está escrito no Salmo de número 34 e o versículo 19. Pode ler. Está sem som? Mas eu vou ler aqui, enquanto chega o som para o irmão Domingos, eu vou ler para que os irmãos possam acompanhar. Isso aí está com som? Vou ler aqui, no próximo versículo, irmão Domingos, ele vai ler. Diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você é justo, irmãos? Se prepare para passar por aflições. São muitas, não são poucas não, mas também a esperança aqui neste mesmo versículo: mas o Senhor de todas o livra. O Senhor nos livra de todas as aflições, porque se Ele não nos livrasse, nós não suportaríamos, não resistiríamos. Não é verdade, irmãos? Eu queria que ainda o nosso irmão Domingos lesse na segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo de número 3 e o versículo 11. Que ele está falando, mostrando que quem é justo, ele passa por aflições. Segunda carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 11. Pode ler, irmão Domingo. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha aí, quantas perseguições eu sofri, mas o que foi que aconteceu? O Senhor de todas me livrou. Se você está sendo afligido, meu irmão, não desvaneça, não desista. O Senhor te livra das aflições. Exemplos bíblicos de pessoas que passaram por aflições. O próprio Jesus, que é o exemplo maior de quem passou por aflições. Eu queria que o nosso irmão Domingos lesse aí Isaías capítulo de número 53, versículo 2 a 5. Agora eu digo como o pastor Elinaldo, estudo bíblico é assim, irmãos, conferindo na
Bíblia. Os irmãos podem conferir aí o exemplo de Jesus, que como ele foi afligido por mim e por sua causa. Pode ler, irmão Domingos. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os irmãos estão vendo aí quanto Jesus passou, foi desprezado, foi considerado o mais indigno entre os homens. Olhando para ele, nenhuma beleza havia para que o desejassem, não é verdade? Sofreu dores, foi crucificado, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Irmão Domingos, procure aí ainda Lucas capítulo 22, versículo 41 a 44, para os irmãos verem o que Jesus passou para que nós estivéssemos aqui nesta noite. 22, 41 a 44, de Lucas. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Exatamente, o próximo versículo. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Os irmãos já pararam para pensar neste versículo? Jesus, ele subiu ali para orar com seus discípulos, apartou-se um pouco, os seus discípulos não suportaram, começaram a dormir, e Jesus ali, a oração dele: Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E a Bíblia diz que ele se achando em agonias, apareceu um anjo para o confortar, e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. A gente viu aqui no início que aflições também é agonia. Jesus ali estava sendo afligido, ele estava em aflições, ao ponto de pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse o cálice em que ele bebesse, mas todavia que a vontade de Deus permanecesse. Qual era o cálice que Jesus não queria beber? Será que era simplesmente a morte de cruz? Não. O cálice que Jesus não queria beber era o momento em que o pecado da humanidade recaiu sobre os seus ombros, e Deus não pôde olhar para ele, e ele sentiu a separação de Deus, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi aquele momento, mas ele disse: todavia seja feita a tua vontade. Mas, meus amados, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por aflições.
Eu queria que irmão Domingos ainda lesse Êxodo capítulo de número 3, versículos 6 a 9. Êxodo 3, 6 a 9. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Só um instantezinho aí, irmão Domingo. O que foi que Deus disse a Moisés? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Então Deus estava vendo. Pode continuar, irmão Domingo. Glória a Deus. Até o versículo 6. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Pronto, até aí, irmão Domingos. Veja bem, meus amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus viu atentamente as aflições do povo de Israel, Deus viu a opressão, Deus viu os opressores que estavam oprimindo. Deus agora convoca Moisés para que tire o povo de Israel do Egito, que estava sendo afligido. E Moisés ficou preocupado e disse: quando eu chegar lá, que o povo perguntarem: quem foi que me enviou? Quem foi que te enviou a nós? E ele disse: você diga: eu sou o que sou, me enviou a vós. Então, meus amados irmãos, foi Deus quem enviou Moisés para livrar o povo de Israel. Da mesma forma, Deus está pronto para livrar o seu povo de qualquer aflições. Louvado seja Deus. E às vezes tem pessoa na igreja que está passando uma aflição apenas de um mês, de um dia, ou de uma semana, de um ano, e já quer desistir de ser crente. Mas vocês vão ver os versículos seguintes para ver quanto tempo foi que Israel sofreu no Egito. Veja aí, irmão Domingos, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Gênesis 15, 13. Gênesis 15 e 13.
Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lo-ão 400 anos. Os irmãos estão vendo aí, Abraão não tinha nem filho ainda, nem filho, e Deus já estava dizendo para ele que a sua descendência ia ser afligida por 400 anos. Deus estava aí mostrando um número mas o número exato que o povo de Israel passou no Egito sofrendo foi 430 anos. Os irmãos podem conferir, irmão Domingo vai ler para vocês ver também, que está escrito em Êxodo capítulo de número 12, o versículo 41. Pode ler, irmão Domingo. Êxodo 12, 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. No dia que completou 430 anos, Deus tirou o povo de Israel do Egito. E meu irmão, você com uma semana de luta quer desistir? Você com um mês, com um ano, quer desistir? As promessas de Deus, elas estão de pé. Louvado seja Deus. Mas ainda para confirmar, vamos ler ainda em Atos capítulo de número 7, o versículo 6. Rapidinho que o tempo está passando e eu quero deixar tempo para o secretário da igreja concluir o culto. Atos capítulo 7, versículo 6. Os irmãos podem conferir nas suas Bíblias. 7 e versículo 6. Glória a Deus. 7:6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Os irmãos estão vendo aí? No livro de Atos está confirmando aquilo que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, mas que na realidade o número que eles passaram no Egito, pois nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículo 13, foram 430 anos. No dia que completou 430 anos, então Deus tirou eles da terra do Egito. Mas, meus amados irmãos, nós temos um exemplo também na Bíblia de uma pessoa que vivia em aflição e que Deus teve misericórdia dela e cuidou dela e tirou ela daquela aflição. Em 1 Samuel capítulo de número 1, versículo 11, está escrito: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem era que estava fazendo este voto aqui? Era Ana, uma mulher aflita. O seu esposo tinha duas mulheres. Seu esposo se chamava Eucana, tinha uma mulher que se chamava Penina e a outra era Ana.
E Penina tinha filhos, Ana não tinha, e Ana vivia aflita, pois na época de Ana, uma mulher não ter filho, ela se sentia amaldiçoada, até porque todas as mulheres acalentavam, não é, uma esperança de ser a mãe do Salvador, até que o profeta Isaías disse que o Salvador do mundo, que seria, ele nasceria de uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás pelo nome de Emanuel. Mas Ana, naquela aflição, a Bíblia diz que todos os anos o seu esposo subia para adorar o Senhor, e naquele dia em que subiu, Ana não teve nem condição de comer, aflita. A Bíblia não diz, mas a gente pode fazer algumas conjecturas. Certamente, muitas vezes Penina chegava para ela, quando estava gestante, e dizia assim: olha, isso aqui não é para quem quer, é para quem pode. E ficava zombando de Ana. Mas naquele dia, Ana entrou no templo, dobrou os seus joelhos diante do Deus de Israel, e orou ao Senhor, pediu que Deus visse a sua aflição, e ouvisse a sua oração. E ela falava, irmãos, apenas com o coração, só mexia somente os lábios, ao ponto do sacerdote pensar que ela estava embriagada. E ela disse: eu não sou uma mulher embriagada, mas uma mulher que está aflita. E ela contou para Eli a razão por que ela estava ali, e ele disse: o Senhor Deus de Israel conceda a petição que te fizeste. E meus amados irmãos, Ana concebeu e teve um filho, e pôs o nome de Samuel, pois o nome de Samuel quer dizer Deus ouviu minha oração. E depois que ela o desmamou, ela o levou para ele ficar servindo unicamente a Deus. Ela entregou, ela recebeu de Deus e ela devolveu para Deus, ela cumpriu o seu voto. E Samuel era tão criança ainda, que ele não sabia nem fazer a diferença entre a voz de Eli e a voz de Deus, a ponto de um dia Deus chamar pelo nome de Samuel, e ele pensar que era Eli, e ele foi lá procurar, e Eli disse: vá dormir. E ele foi pela segunda vez, ele disse: se a voz te chamar mais uma vez, tu diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Deus falou com Samuel o que era que ele ia fazer a partir dali, no meio do povo de Israel. E Samuel, irmãos, foi um homem que a Bíblia diz que nenhuma palavra que Samuel proferiu caiu por terra, todas se cumpriram. Foi um homem que ele foi semelhante a Cristo. Samuel, ele foi juiz, profeta e sacerdote. Jesus, ele foi profeta, sacerdote, ele também é juiz, ele é rei, não é verdade, irmãos? Então Samuel, ele exerceu 3 ofícios. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Deus chegou ali com providência na vida de Ana e deu vitória a ela. Mas nós temos também o exemplo de Davi. Se nós lermos no Salmo de número 132 e o versículo 1, Davi ele diz assim:
Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Então, irmãos, quando você estiver orando também, peça para Deus lembrar das suas aflições, que Ele lembra. Será que Deus está esquecido? Será que não está vendo? Ele está. Quando Davi diz assim, essa expressão, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Será que Deus não estava vendo Davi? Será que Deus não estava sabendo o que ele estava fazendo? Estava assim, mas Deus quer que a gente fale. Ele quer que a gente abra a boca, através da oração, e diga para Ele aquilo que nós estamos passando. Será que Deus não sabia da aflição que Ana estava passando? Sabia sim, mas Ele queria que ela dobrasse o joelho diante dEle e confessasse, não é? Louvado seja Deus, em oração, e foi o que ela fez, louvado seja Deus. Mas nós temos ainda o exemplo de Paulo. Esse versículo aqui eu quero que o irmão Domingos leia, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 a 30. O exemplo de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 23, ou seja, capítulo 11, versículo 23 a 30. Segunda carta. Pode ler. São ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação e em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, ou também quem também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Irmãos, vocês puderam analisar aí o que foi que o apóstolo Paulo passou? O que nós passamos, irmãos, não é nem fichinha diante do que Paulo passou. Mas quando nós abrimos a Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 18, esse homem que passou por tudo isso, veja o que é que ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus.
Meu irmão, você está sendo perseguido? Não desista, a glória lá em cima é maior. Você está desempregado? Não desista, a glória lá em cima é maior. Você não tem casa? Não desista, a glória lá em cima é maior. Louvado seja Deus. Você está sendo injuriado? Não desista, a glória lá em cima é maior. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E meus amados irmãos, este homem que passou por tudo isso, ele ainda teve a ousadia de dizer, também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, eu vou encerrar aqui porque o tempo não nos permite mais. Ele disse assim, 2 Coríntios capítulo 4, 17, pode acompanhar na sua Bíblia: porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Louvado seja Deus. Olha, irmão, a nossa leve e momentânea são momentos, porque ninguém aguenta viver atribulado o tempo todo. E a Bíblia diz que a tribulação vem para nós, mas com ela Deus nos dá o escape. Rapidinho aqui, vou concluir, para os irmãos verem que quem dedica a fazer a obra de Deus passa por aflições. Se vocês tivessem tempo de conferir, está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 2 Tessalonicenses 1, versículo 4, Colossenses 1, versículo de número 4. O cristão que é afligido será consolado. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Se vem tribulação, mas também vem consolação. Louvado seja o nome de Jesus. Os ministros, aqueles que são ministros, que estão aqui na retaguarda, ministro é aquele que serve, é aquele que presta serviço na casa do Senhor. Eles são afligidos, eles passam por aflições. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Então os ministros, muitas vezes tem pessoas que pensam que os pastores não passam por aflições, e como eles passam, irmão, eu já dirigi igreja e sei o que é isso, não é? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, diz assim, Paulo, ele recomendando a seu filho Timóteo, ele diz aqui, mas tu, sê sóbrio em tudo, e sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Então quem está pronto para cumprir o ministério de Cristo, tem que sofrer também aflições. Tinha muitas e muitas outras referências aqui, mas o tempo não nos permite, eu vou concluir aqui, mas eu quero fazer a conclusão em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 58, isso aqui é uma palavra para toda a igreja, que Paulo, ele disse assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo
que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos abençoe.